ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ministrar a Tua palavra, Pai querido. Usa-me como instrumento em Tuas mãos poderosas. Eu nada sei, nada posso, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a palavra seja transmitida verdadeiramente, seja a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque seu amor para conosco é grande, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém? Esse é o menor salmo, esse é o menor texto, onde nós encontramos uma riqueza tremenda. Tantas coisas o salmista diz em tão poucas palavras. E o salmista, ele faz uma conclamação a todas as nações, para que todos louvem ao Senhor. Já lá com o salmista, lá no período da lei, o Senhor já estava falando, o Senhor continuava mostrando às pessoas que só existe um Deus que é trino, um Deus que é uno, um Deus que criou todas as coisas, e já podemos dizer que era um prenúncio para a vinda do Messias, e Jesus Cristo é o Messias. E ali, aqui no texto, a palavra hebraica para nações tem um significado de todas as pessoas. Então o salmista, sob inspiração divina, ele está fazendo uma convocação para que todas as pessoas, não somente os judeus, mas os gentios, para que todos estejam diante do Senhor, percebam a sua grandeza, o seu poder, o seu amor e a sua misericórdia, e assim então o reconheçam como Deus e possam adorá-lo de todo o coração. É importante sempre a gente lembrar que Deus, ele age de uma forma soberana, de uma forma tremenda, e eu posso dizer que indescritível. Ele nos faz perceber, através da presença do seu Santo Espírito, do agir do seu Santo Espírito, que só existe um único Deus, e essa percepção, ela é feita de uma forma tal que não agride a nossa pessoa, mas Ele nos dá todas as oportunidades para que verdadeiramente possamos louvá-lo e adorá-lo de todo o coração. Se não for de coração, Ele não aceita. O Senhor não está preocupado com atos litúrgicos impecáveis, vou usar esse termo, mas Ele quer ver o nosso coração. E aí a gente lembra lá de Samuel, onde o Senhor fala com ele e diz: Samuel, eu não vejo como o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Aleluia. Nada fica escondido diante do Senhor. Não podemos enganar o Senhor nem que seja por 1/1000 do milionésimo de um segundo. Não, de forma alguma. Ele nos conhece e Ele nos criou. Ele nos conhece muito antes de ter criado todas as coisas. Agora, irmãos, eu estou certo que somos plenamente conscientizados pelo agir do Espírito Santo, com base na palavra, que a visão divina para a nossa vida continua sendo a melhor. Amém? A visão divina para a sua vida é a melhor. E o Deus que é perfeito, o Deus que é absoluto, Ele não comete enganos. Não, Ele age na hora certa, Ele age no momento exato. Irmãos, quantas batalhas espirituais nós temos enfrentado, quantas lutas.
O próprio Senhor Jesus já nos lembra disso. Eu estou sempre lembrando da igreja, quando o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele nos diz que com Ele nós somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor não significa que conquistaremos todas as coisas que desejamos, mas que a vitória final já está resolvida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, a conclamação do salmista revela a sua gratidão a Deus e o reconhecimento de que toda boa dádiva provém do Senhor. O Senhor não tem nada de mal para dar para a gente. Toda boa dádiva provém do Senhor. Mas o salmista também expressa no texto a fidelidade do Senhor. E a fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias, não depende do nosso coração, não depende dos nossos desejos. Ele permanece fiel sempre. E mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade do Senhor dura para sempre. Amém? Não podemos ter dúvida com relação a isso. Precisamos estar plenamente conscientizados. E quando eu falo plenamente conscientizados, significa espiritualmente conscientizados de que a presença do Senhor é real, o seu agir é verdadeiro, é eficiente. Ele age no momento certo, na hora exata, não é? E ao texto bíblico que diz que o Senhor age no momento oportuno. E de vez em quando alguém vem e pergunta assim: mas pastor, qual é o momento oportuno de Deus? E a minha resposta é imediata: não sei. Mas de uma coisa estou certo, de que no momento dele, no momento oportuno, de acordo com a visão dele, de acordo com aquele que criou todas as coisas, aquele que está na eternidade, aquele que nos amou antes de tudo ser formado. Imagine isso: antes de tudo ser criado, o Senhor já, usando uma linguagem humana, Ele já sonhava com você. Ele já sonhava com o ser humano. Ele já sabia que você estaria aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Pastor, então, Ele sabia das minhas dificuldades? Sim, claro que sabia. E nós não somos destruídos, porque a sua graça é imensurável. A sua graça é maior do que a vida. Eu tenho dito aos irmãos que a graça de Deus não impede que os problemas cheguem, mas a graça de Deus nos assiste em todo o tempo. Então nós somos presenteados com a graça de Deus nos assistindo. Ô igreja amada do Senhor, que coisa tremenda. Quando a gente para e pensa um pouco na grandeza de Deus, na soberania, nos seus propósitos, ao criar todas as coisas. Eu posso dizer, irmãos, que essa revelação divina nos concede paz e segurança diante das dificuldades de cada dia. Nós precisamos estar bem atentos, porque as batalhas que enfrentamos têm a sua origem espiritual. Amém? Então a presença do Senhor faz toda a diferença. A presença do Senhor faz toda. Não pense que é outra coisa. As lutas lá no seu trabalho, as lutas lá em casa, as lutas internas. Irmãos, as lutas internas, eu digo sempre que elas são as piores lutas. Somente nós e Deus sabemos dessas lutas. E mesmo diante das lutas internas, Ele nos socorre. Ele nos faz lembrar da sua palavra. O Espírito Santo nos faz lembrar do seu poder. Nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e qual o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida, pastor? É viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Quando verdadeiramente nós vivemos para o louvor da glória de Deus, nós procuramos andar no seu caminho, procuramos fazer a sua vontade. Ele nos sustenta, fortalece, Ele supre as nossas necessidades,
Ele nos reanima. Deus não tem nada que bote você para baixo, não, é para cima, aleluia. Ele é tremendo, que Deus tremendo, maravilhoso. Agora, irmãos, ser afastado da presença do Senhor significa rejeitar ou não observar os seus princípios como essenciais na vida daqueles que estão determinados a viver na presença do Pai eterno. A observação dos princípios, os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Esse livro tremendo e maravilhoso, que não é, nunca foi e jamais será um livro religioso, mas é a palavra de Deus. Então, igreja, nós estamos vivendo dias difíceis. Os últimos dias eles começaram lá com Jesus, ali quando ele entregou o seu corpo ali na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ali começaram os últimos dias. Nós temos vivido dias difíceis e nós temos a palavra de Deus, a palavra que é o alimento para o nosso espírito, a presença do Senhor, o Senhor intercedendo por nós diante do Pai. E o texto bíblico diz que Ele intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, aleluia. E que o Senhor Jesus, o nosso Redentor, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, faz uma coisa, intercede por nós diante do Pai. Se a gente não tivesse essas intercessões, como seria a nossa vida? Como estaríamos vivendo? Se não fora o Senhor, onde estaríamos agora? Irmãos, é maravilhoso quando a gente abre o coração, deixa o Senhor entrar, deixa Ele reinar na nossa vida. Ele não nos faz homens e mulheres perfeitos, mas homens e mulheres tementes a Ele. Que paz, que tranquilidade, fechar os olhos e dormir, acordar e poder orar e poder agradecer ao Senhor as bênçãos recebidas, poder ver o sol nascer, aleluia, ter saúde, levantar, sair, desfrutar da presença daquelas pessoas que amamos. O Senhor tem bênçãos incontáveis. E ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele enfatiza bênçãos divinas que estão disponíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu vou ler o texto que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Amém. Amém. Olha só, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nos abençoou, está abençoando e continuará abençoando, com todas, não partes, mas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ele continua, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha só, antes que tudo fosse formado, antes que qualquer coisa existisse, aleluia, glória a Deus, Ele já tinha nos elegido nele. Sabe o que eu vejo aí? Eu vejo o amor de Deus, a graça, a misericórdia, o poder de Deus e a importância que Ele dá para cada pessoa.
Aleluia. Não é para a gente andar assim, vai descendo, não. Mas para a gente reconhecer esse amor imensurável, desse Deus que o mundo rejeita, que o mundo não pode conhecer, porque o rejeita. Mas como igreja de Cristo nós temos um compromisso de levar essa palavra a toda criatura. Então ele continua dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor. Ele não está dizendo santos e perfeitos. E esse irrepreensíveis aqui significa procurar viver conforme os seus princípios, procurar andar conforme a sua palavra. Mesmo diante das nossas falhas, existe uma determinação mental, uma determinação espiritual de procurar viver conforme a sua palavra. Vou perguntar as minhas perguntas aí e você responde na sua mente, no seu coração. Como é que você está vivendo o dia de hoje? Com alegria? De mau humor? Alegre o seu coração. Alegre o seu coração. Porque o Deus da vida, Ele está nos concedendo vida, aleluia. Ele está nos concedendo saúde, para que possamos estar aqui, para que possamos celebrar Ele, para que possamos testemunhar que verdadeiramente somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele continua dizendo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Que amor tremendo, que amor tremendo. Ele deu o seu próprio filho, o seu próprio filho que deixou a sua glória, a sua majestade, e veio ao mundo em forma de homem, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. E ali, como o último Adão, ele foi fiel, permaneceu fiel até a morte, e morte de cruz, aleluia. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade. Olha só, o Deus que é absoluto, então a determinação boa no absoluto, a vontade no absoluto, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Sabe, o filho adotivo, ele é filho duas vezes. Os pais não tinham que amá-lo, mas os pais resolveram amá-lo. É verdade. O filho adotivo, ele é filho duas vezes mais. Aleluia. Para o louvor da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado, que nos deu gratuitamente em Cristo. Então o que é que a gente percebe? Tudo é por intermédio de Cristo. Tudo é através de Cristo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu sou a porta. Ele nos leva a pastos verdejantes. Ele está sempre presente, suprindo as nossas necessidades. Podemos não ter tudo aquilo que almejamos, mas o Senhor, verdadeiramente, cada um que está em Cristo pode dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Aleluia. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Então o homem não foi uma obra da criação que não deu certo, não, está dando certo sim. E o Senhor não foi tomado de surpresa com as decisões de Adão e Eva, não. Agora, irmãos, antes que houvesse céus e terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. Então Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. A gente vê o quê? A gente vê o poder, a eternidade de Deus, a presciência de Deus. Agora, como Ele não desiste de ninguém, o que é que Ele nos diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não creio
na predestinação fatalista, onde se declara que uns nascem para a perdição e outros para a salvação. Não, mas eu creio que a igreja de Cristo está predestinada a viver eternamente em sua presença. Ao se fazer carne e habitar entre nós, pleno de graça e de verdade, Jesus Cristo demonstrou a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Então, irmãos, todas as bênçãos que recebemos estão centralizadas em Cristo. Agora, o que é que o Senhor faz? Como igreja, o nosso compromisso de ir e fazer discípulos é que as pessoas venham também para Cristo e que possam receber dessas bênçãos que estão contidas na sua palavra. Amém? Então, amada igreja do Senhor, a experiência do salmista em louvar e exaltar o Senhor pode e deve ser repetida em nossa vida hoje. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da igreja. E hoje pela manhã estivemos aqui, eu e Damares e todos os familiares, celebrando ao Senhor em ação de graças, não é? Porque hoje, exatamente hoje, eu e Damares estamos completando 46 anos de casamento. Aleluia. E glórias sejam dadas ao nome de Jesus. E nesses 46 anos não houve assim um período de separação. Não, o tempo todo juntos. E como é isso, pastor? Não sou somente eu, muitos também. O segredo é confiar no Senhor, é depositar a nossa confiança plena nele, é saber que Ele tem o controle da nossa vida. E quando abrimos o nosso coração e deixamos Ele reinar, Ele age em nosso viver. As Escrituras Sagradas nos mostram que somos seres espirituais, mais uma vez, criados para o louvor da glória de Deus. Jamais nos esqueçamos de que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Por isso que está escrito: tende fé em Deus. E o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer: o meu justo viverá da fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a determinação divina é que vivamos para sempre. Para isso e por isso, o Senhor nos deu um espírito que é imortal. Um dia, esse corpo vai falir, vai desaparecer, morrerá. Mas o espírito não, irmãos, o espírito jamais. Ninguém pode destruir o espírito. O homem pode destruir o corpo, mas o espírito não. Então, nós podemos dizer que o propósito divino é que todos estejamos vivendo eternamente em sua presença. E para isso, Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele enviou Jesus. Então Jesus Cristo afirma que veio ao mundo como resultado do amor incomparável de Deus para conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não tem filhos prediletos. Não. A justiça dele é absoluta. A justiça dele é real. A justiça dele é verdadeira. E lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, Jesus diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Meus irmãos, diante de tudo que temos presenciado nos últimos tempos, nós podemos dizer que a segunda vinda de Jesus ao mundo está próxima. Mas sabemos, de acordo com as Sagradas Escrituras, que antes da segunda vinda, a igreja será arrebatada. Os sinais para a segunda vinda já estão aí. Mas não existe o sinal para o arrebatamento. Eu creio que antes do período da grande tribulação, né, ou durante, a igreja será retirada. Acontecerá o arrebatamento. E nós cremos nisso com base nos escritos bíblicos.
Assim como cremos que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação, nós cremos que Deus está agindo e continuará agindo em nosso favor. Você crê nisso? Então a gente não vai se assustar. Vai se assustar com as coisas, por quê? Eu vou perder o meu sono, por quê? A gente sabe que aquilo que o Senhor dá para a gente fazer, a gente tem que fazer. Eu sei que você, como eu, nós queremos viver num Brasil melhor. Eu quero um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, né? Se o Senhor não voltar, a nossa parte nós temos que fazer. E somente em Cristo Jesus, igreja, nós estamos preparados para enfrentar as dificuldades e as aflições dos últimos dias. A expectativa de cada discípulo de Jesus Cristo tem que ser a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Domingo passado nós celebramos a ceia do Senhor, a 7ª ceia do ano. São 12, celebramos a 7ª. E aí a igreja vem alegre, não é? Há uma alegria tremenda, porque nós sabemos que há uma promessa do Senhor Jesus, que Ele participará conosco de uma grande ceia, depois do arrebatamento da igreja. Na ceia do Senhor nós olhamos para o passado, e podemos ver o grande amor de Deus, em entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olhamos para o presente e constatamos a presença do Senhor no nosso dia a dia. Olhamos para o futuro e vemos o Senhor agindo na sua fidelidade, no seu poder, diante do seu amor. Glórias ao nome de Jesus. É por isso que a recomendação bíblica é que devemos procurar viver todos os dias sob a perspectiva da eternidade. E o que é viver sob a perspectiva da eternidade? É viver conectados com as Sagradas Escrituras, é viver conectados com o Senhor, não é? É viver conectados com a realidade bíblica. Aí Jesus diz lá em Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia! A palavra é viva, a palavra é eficaz. As promessas do Senhor, todas elas serão cumpridas na sua vida. E depende só de quê? De você. De você dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Agora, irmãos, os ensinamentos de Jesus Cristo não são difíceis de entender, mas difíceis de aceitar. Porque o homem quer viver conforme a sua vontade, conforme os seus princípios, conforme a sua visão, conforme a sua experiência. Viver conforme a vontade da carne. A carne deseja o que os olhos veem e o que a sua vontade de satisfação busca, imaginando que somente assim será feliz, somente assim encontrará a paz interior. Não, isso é um terrível engano, é um engano mortal. A verdadeira paz somente Jesus pode dar. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém? Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. O nosso coração não vai se perturbar e não teremos medo do amanhã.
porque sabemos que o Senhor já está no amanhã nos esperando. Agora não nos esqueçamos que aquilo que temos que fazer, o Senhor não fará. E eu começo a encerrar dizendo que as palavras do salmista, em nosso texto básico, abordam o tema central da Bíblia Sagrada. Se olharmos para a nossa vida, mesmo por um pouco de tempo, encontraremos bênçãos, livramentos, momentos difíceis, onde nos levantamos porque a mão do Senhor nos levantou. Momentos de alegria, momentos de bênçãos, onde constatamos a presença do Senhor agindo em nosso viver. Lá no Salmo 116, no versículo 12, o salmista reconheceu os benefícios concedidos por Deus. Por isso ele perguntou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Pergunta aí no seu coração: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? A resposta deve ser a entrega da nossa vida por inteiro ao nosso Deus, o Deus que é trino e uno. E mais uma vez, não esqueça que isso ocorre somente por Jesus Cristo e em Cristo. O Senhor tem nos dado o benefício da vida, escutando, respondendo às nossas petições. A sua fidelidade é incomparável e a sua vontade soberana. Então, em sua experiência com Deus, o salmista pôde perceber o cuidado divino em seu caminhar. Nós podemos perceber o cuidado divino em nosso caminhar. Quantos livramentos o Senhor já nos concedeu hoje? Não sabemos. Você pode até dizer: não, hoje não foi preciso nenhum livramento. Você é que imagina isso. O Senhor te concedeu livramentos, o Senhor me concedeu também. Por isso nós estamos aqui. Então a proteção divina, ela é poderosa e eficiente. Então, abra o seu coração, deixe Jesus reinar na sua vida. Se estamos em Cristo, se verdadeiramente estamos em Cristo, fazemos isso com muito prazer, fazemos isso com muita alegria, porque é o Espírito de Deus quem nos faz perceber, é o Espírito de Deus aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele quer atuar no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, para que permaneçamos irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor. Tu és fiel.